Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso módulo de Fundamentos de Sistemas Operacionais com foco na banca CESP. Me chamo Gustavo Vilar, sou perito criminal federal e estou aqui na condição de guia para tentar conduzi-los no processo de resolução das questões de concursos públicos. E nesse processo de resolução, apresentar-lhes o embasamento teórico necessário para que a gente consiga resolver com propriedade o desafio que a banca nos impõe. Quero lembrar para vocês também que todas as questões aqui apresentadas foram retiradas do Gabaritou, que é o maior site que possui o maior acervo, os melhores integrantes e a equipe campeã no processo de resolução de questões de concursos públicos, postagem de comentários e de preparação na aprovação de concursos públicos. Vamos pegar a nossa primeira questão, pessoal. Questão de número 1, que já começa dizendo o seguinte: em relação, aliás, aos tipos de software e suas utilidades, assinale a opção correta. O interpretador é um programa de nível 1 que substitui cada instrução de nível 2 por um conjunto equivalente de nível 1, que ele coloca aqui um L, level 1, level 1, gerando o código objeto. Pessoal, vamos dividir isso aqui em dois pedaços, tá certo? No primeiro, pessoal, ele faz a seguinte analogia, para a gente resgatar esse conteúdo, eu vou usar aqui o cantinho do nosso slide. Nós temos aqui em alto nível o ser humano, e lá no baixo nível nós temos o hardware, que eu vou representar aqui pelas letras HW. Entre o ser humano e o hardware, pessoal, nós temos alguns níveis, e eu vou usar aqui o modelo clássico, que faz essa divisão aqui em 6 níveis, tá certo? Onde lá embaixo eu tenho o nível 0, lá em cima eu tenho o nível 5, e entre eles, os respectivos números que representam cada nível. Gente, quando aquela pessoa, aquele ser humano lá em cima, ele redige um código-fonte, esse código-fonte ele vai passando por processos sucessivos de transformação até que ele chegue lá embaixo no nível 0. Então a gente costuma dizer que o nível de baixo ele dá o suporte ao nível de cima. Por exemplo, o nível 0 ele dá suporte ao nível 1. Em outras palavras, o nível 0 ele é o hardware do nível 1. Nesse caso, pessoal, o nível 0 é o hardware mesmo. Ele está aqui, ó. É o nível que vai lidar diretamente com o hardware. Agora vamos subir um pouco e falar a mesma coisa para o nível 1. O nível 1 ele é o hardware do nível 2. Observe que isso é uma analogia. Aqui no nível 1 você não tem um hardware especificamente, tu tens essa questão do nível inferior prestando um serviço para o nível superior, da mesma forma que você encontra nas camadas de redes de computadores. Idem, o nível 2 prestando para o nível 3, o 3 para o 4, o 4 para o 5 e por aí vai. A questão aqui, pessoal, ela falou do nível 1 e do nível 2, mas isso aqui você tem que entender o seguinte, é o nível inferior prestando um serviço, ou seja, dando suporte a um nível superior. Podia ser o nível 1 com 2, podia ser o 2 e o 3, pode ser o 4 com o 5 e por aí vai. Os números aqui eles são meramente exemplificativos, tá certo? Então até essa parte daqui, pessoal, está correto. Está correto, porque ele realmente faz essa substituição. São trocas sucessivas, de tal maneira a gerar um gradiente aí na transformação daquilo que o ser humano entende que é o alto nível para aquilo que a máquina vai entender aqui embaixo, que é o baixo nível, tá certo? O erro da questão está aqui no final, pessoal. Quando ele fala, gerando um código objeto. Gente, ele não vai gerar um código objeto. Por quê? Porque o interpretador ele não tem a fase de síntese. Tá certo? O interpretador ele passa pelo processo de análise léxica, sintática e semântica, mas ele não tem a fase de síntese, que é a segunda parte do processo de compilação. Tá bom? Então o interpretador ele não gera o código objeto. Uma analogia do mundo real que a gente pode usar para compreender melhor essa questão é o paradigma da mulher grávida. A mulher grávida ela gera um ente. Ela vai dar à luz uma criança que vai, por sua vez, executar essa tarefa, que é a tarefa de interpretação do código e execução do mesmo. Tá bom? Então, na verdade, pessoal, o interpretador, apesar de ser um tradutor, ele não gera o código objeto. Interpretador é tradutor? É. Compilador é tradutor? É também. Qual a diferença de ambos? É que o compilador, ele gera o código objeto. Então, se nós trocássemos aqui essa palavrinha interpretador por compilador, a letra A estaria correta. Tá bom? Mas no caso é interpretador mesmo, não tem o que discutir. Vou limpar aqui o nosso quadro, tá bom? Vamos agora para a letra B. Um depurador, ele não permite acompanhar a execução de um programa instrução por instrução. Primeira frase, tá certo? Vamos lá. Pessoal, quando eu digo para vocês que um depurador,
que com um depurador eu não consigo acompanhar a execução de um programa, eu estou contrariando uma experiência vivida por quase todos nós, que é a experiência que você teve na faculdade quando você usou a sua primeira IDE para desenvolvimento daqueles programinhas do tipo Hello World, né? No meu caso, eu usei a ferramenta, o Turbo Pascal, né? Se você é mais old school como eu, vai lembrar muito bem dela. E essa ferramenta, pessoal, ela permite que você execute o código linha a linha. Aliás, eu não conheço nenhuma IDE que não permita esse tipo de funcionalidade. Então, essa observação aqui que está colocada, já na letra B, está completamente errada, tá? Mas ela não errou somente por esse motivo. Vamos ver o restante da frase. Essa tarefa é executada pelo interpretador. Não, pessoal. O interpretador, ele tem análise léxica, sintática e semântica, e até nesse processo de análise, ele tem também a questão do acompanhamento dos erros, tá certo? Mas o depurador, ele permite sim esse tipo de situação. Então, a letra A não poderá ser a resposta correta pelos motivos que nós já vimos, a letra B também não. Vamos para a letra C, pessoal. Linguagem de máquina é um conjunto limitado de instruções que um circuito de computador reconhece e executa diretamente. Pronto, até aqui está certo, né? A linguagem de máquina é aquela que o seu processador, que o seu hardware responsável pela interpretação das instruções em mais baixo nível é capaz de realizar. O erro está aqui no final, pessoal, independentemente do fabricante. Ora, pessoal, quando eu pego aqui ó, os antigos processadores Motorola, que você encontrava em quantidade maior no mercado, inclusive a própria Apple já utilizou esses processadores, o conjunto de instruções que ele é capaz de executar é diferente das instruções que a arquitetura Intel ela executa. Hoje não, a própria Apple ela utiliza processadores Intel, por isso que você pode comprar um Mac e instalar nele o Windows, sem precisar usar nenhum processo de virtualização, coisa que antigamente não se podia. Por que você não conseguia fazer isso antigamente? Porque o conjunto de instruções era diferente. Tá bom? Então a questão está errada, porque ele fala que independentemente do fabricante, ele vai reconhecer. Ou seja, fala que haverá total compatibilidade entre o fabricante A e o fabricante B, o que é um erro. Vamos agora, pessoal, à letra D, tá certo? Letra D aqui nós temos a seguinte situação. O loader é um utilitário que traduz um programa-fonte em linguagem de montagem em um programa objeto não executável e carrega o resultado para a memória. Bom, pessoal, a função do loader é somente a última aqui, ó. É carregar o resultado para a memória. Quando você dá 2 cliques naquele íconezinho do programa Word, os 2 cliquezinhos no vídeo que você está acabando de ver, né, que ele, por sua vez, vai invocar o player, é uma função do loader jogar esse conteúdo na memória para que você possa vê-lo. Tá certo? Essa função aqui, que antecede essas 2 primeiras barras na letra D, não é função do loader, tá certo? Aqui, na verdade, eu tenho que é uma função do assembler, do montador, tá ok? O montador é um utilitário que traduz um programa-fonte em linguagem de montagem em um programa objeto não executável. Essa é a função dele, pessoal. Eu vou colocar aqui um slide em branco para que a gente possa dissecar melhor essa opção da letra D de dado. Pronto, pessoal, nossa lousa agora aqui está limpa, né? Acrescentei um slide para que a gente possa melhorar o processo de explicação, mas vamos lá, né? Então, vamos pegar aqui no canto superior esquerdo, eu tenho aqui o meu programa em alto nível, tá certo? Esse meu programa, ele vai ser submetido a um ente que nós chamamos aqui de compilador, tá bom? Ou compiler, um compilador. O compilador, por sua vez, vai conduzir o código-fonte até aquilo que nós chamamos de linguagem de montagem, ou seja, um texto redigido em assembly, né? Terminando aqui com LY, ok? Que, por sua vez, ele vai ser submetido a um transformador que nós chamamos de montador, que é o assembler. Assembler, tá certo? B-L-E-R, tá bom? Então, vejam bem, o assembler, que é o montador, que eu acabei de mostrar para vocês na questão, ele pega algo que está escrito em código de máquina, né, em linguagem quase de máquina, que é a linguagem de montagem, e vai transformar, por sua vez, num código, né, num código objeto, né, vou colocar aqui objeto, mas esse objeto ele ainda é não executável, você não consegue rodá-lo, ele é não executável, tá bom? Deixa eu colocar um X aqui, né, deu uma executável. Para que ele se execute, pessoal, eu preciso ainda passar por um processo chamado link edição. Tá bom? Que é o link editor, que por sua vez ele vai resolver as referências externas e aí sim ele vai produzir um .exe.
E a partir do momento que você dá 2 cliques nesse exe, ele vai para a memória e quem é responsável por conduzi-lo até a memória do teu computador é a instânciazinha chamada loader, tá bom? Então aqui são os papéis que você encontra no processo de transformação que te conduz do nível 5 até o nível 0. Tá certo? Então lembre-se que essas pessoas aqui, ó, esses agentes, né, pessoas não, né, é um termo que é meio complicado da gente trabalhar. Eu vou até marcar aqui na cor azul. Ó. Aqui eu tenho, pessoal, a entidade compilador, a entidade chamada montador, a entidade chamada link editor e a entidade chamada carregador. Cada um tem a sua função. O compilador ele pega e faz o que, pessoal? Ele transforma a linguagem de alto nível, vou colocar aqui em cima, né? Linguagem de alto nível em código de montagem. O código de montagem, por sua vez, é transformado pelo montador num objeto, né? Mas ele ainda não é executável, ele tem que resolver ainda as referências externas. Por exemplo, no Pascal, eu não sei se você lembra ou se você já experimentou, quando você digita program qualquer coisa, né? A próxima linha era use CRT, ou seja, você vai fazer o uso de uma biblioteca externa para que ele utilize o processo de exibição nos monitores de vídeo, tá bom? Então essa biblioteca ela só vai ser acrescentada ao código no próximo passo aqui, que seria no processo de link edição. Uma vez link editado, pessoal, ele gera realmente o executável propriamente dito, que só vai à memória por força do carregador. Pronto, essa é a imagem que você tem que ter. Agora lembre-se, algumas questões de concurso público falam em compilação, né, de forma ampla, lato sensu. Né? Aí você tem que pescar. Você, com o tempo, vai desenvolver o feeling para entender que quando essa questão fala do processo de compilação, pode ser que ela se refira tão somente a essa região que aqui se encontra, ó, tão somente a esse procedimento daqui, deixa eu marcar aqui na corzinha verde, tá bom? Como também pode ser que ela esteja referenciando o todo. É todo esse procedimento que está na sua tela. Aí você vai ter que, né, apurar o seu sentimento para entender o que é que a questão está querendo te cobrar. Se é o passo a passo do processo, ou se o termo compilação foi usado como gênero para descrever de forma superficial o que está desenhado aí na nossa lousa virtual. Tá certo? Vamos voltar aqui para a questão. Pronto. Voltando aqui para a questão, pessoal, nós conseguimos agora compreender que o loader não é esse utilitário que traduz o programa, mas sim o assembler, o montador. Então, nem será a letra A, nem será a letra B, nem será a letra C, nem será a letra D. Vamos ver a letra E. As funções básicas de um link editor, as funções básicas de link editor incluem resolver todas as referências simbólicas existentes entre os módulos e reservar memória para a execução do programa. Pronto, é exatamente isso que o link editor faz. Né? Agora, ele, apesar de fazer tudo isso, não é ele que manda para a memória. Quem manda para a memória é o loader, tá bom? Mas uma coisa não exclui a outra. Então, pessoal, pelas razões apresentadas, a letra E vai ser a resposta correta.